Quero vos chamar a atenção nessa noite para uma reflexão quando Josué saiu para uma batalha contra o povo de Ai, e as escrituras nos diz que saindo ele nessa guerra, nessa peleja, Acã, no capítulo 7, verso de número 21, ele diz 20 e 21, quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, tomei, cobicei e escondi na terra. Por essa atitude de Acã, o povo de Israel foi derrotado por um povo inferior ao povo de Israel. Josué, então, ele busca o Senhor para que Deus direcione qual foi a causa da perca, porque perder uma causa para um povo pequeno poderia ser de uma relevância muito grande. Faz-me entender, irmão, enquanto há pecado no acampamento, não há vitória para o povo de Deus. Os servos do Senhor, soldado do Senhor, deve ser puro. Se não for puro, perderão a guerra. Deus revelou a Josué. E quando Josué chama Acã, e ele diz: declara-me, peço-te glória, o que tu tens feito? E ele diz: quando vi entre os despojos. Diz que o amor nasce por um olhar. Olha o olhar de Eva para o fruto proibido. Quando Moisés levantou uma serpente no deserto, ele escreveu lá, João escreveu no capítulo 3, e ele disse: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E como Moisés levantou aquela serpente, o Senhor falou: Moisés, todo aqueles que for picado por a serpente ardente olhará para aquela serpente de metal e serás curado. A Bíblia diz em Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvo. Qual é o teu olhar? Acã, quando ele viu entre os despojos, ele cobiçou, ele desejou e escondeu na terra. Meu irmão, que nessa noite nós possamos entender e compreender que nós devemos olhar na direção certa, que nós devemos olhar com nossos olhos ungidos para enxergar as coisas necessárias que Deus tem nos mostrado. Por isso que o Davi disse no Salmo 119, no versículo de número 18, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Aí quando ele escreveu em Apocalipse 3, e o versículo de número 18, ele diz: aconselho que de mim compre ouro provado no forno para que te enriqueça, veste branca para que te vista e unge os teus olhos para que veja. Quando Acã viu entre os despojos, ele tomou, ele se apropriou daquilo que não poderia ser apropriado. Tem muitas pessoas perdendo a santidade, tem muitas pessoas perdendo a guerra, tem muitas pessoas perdendo o temor, tem muitas pessoas perdendo o amor, tem muitas pessoas perdendo a identidade, tem muitas pessoas perdendo a característica, tem muitas pessoas perdendo a unção, tem muitas pessoas perdendo a graça, tem muitas pessoas perdendo a misericórdia, tem muitas pessoas perdendo a bondade de Deus. Por quê? Porque tem olhado em direção ao pecado e tem se apropriado quando Deus está mandando você se afastar. Ele tem se alimentado quando Deus está mandando você correr dele. A Bíblia diz: fugir para salvação. É tempo de se arrepender, de se converter, de se humilhar. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter, porque o Senhor quer andar de mão dada contigo por essa cidade. Pede direção ao Senhor para que você possa ter um olhar certo, assim como Jesus, ele disse para os discípulos no capítulo 4 de João, verso 35, e ele diz: levantai-vos os olhos e vede que os campos já estão brancos. Qual é a direção do teu olhar? Vigia, crente, na terra, e toma posse da vitória.